agradeço primeiro à doutora Rosal Pedro, é médica, psiquiatra e diretora do Hospital Central, parte privada do Hospital Central de Maputo, de ter acedido a participar para esta conversa em volta do Covid e desta feita de uma maneira mais orientada à questão da saúde. Ali em frente, no panfleto escrito, está escrito convite e política de saúde. Isso leva-nos imediatamente a fazer uma correção, uma retificação, mas que no fundo é uma maneira de precisar um certo número de pequenas coisas. Em Moçambique, cabe ao Governo e ao Ministério da Saúde fazer políticas de saúde. E por isso só ele ou as pessoas por ele indigitadas estão autorizadas a fazê-lo. Por isso, apesar de termos ali política de saúde, não é sobre esse aspecto que nós vamos nos debruçar esta tarde. A esse propósito, doutora, não sei se quer fazer alguma precisar alguma coisa em volta da questão da não autorização da nossa parte em falarmos de políticas de saúde. Bem, obrigado por este convite e antes dizer que eu sou diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Central de Maputo. Normalmente, as políticas são feitas pelo governo e são para cumprimento pelas diversas entidades. E o Hospital Central de Maputo é uma das entidades subordinadas do Ministério da Saúde. Portanto, as políticas são emanadas e nós cumprimos estas políticas. Logo, o que nós poderíamos fazer, se tanto, era discutir as políticas, mas não discutir o que deve ou não ser aprovado em termos de política. Podemos discutir as políticas que estão em implementação neste momento. E, neste caso, as políticas relacionadas com o Covid e, mais especificamente, em relação à saúde mental e Covid. Muito obrigado por isso. Mas, antes de avançarmos, talvez para muita gente, até as pessoas que nos ouvem dentro desta sala e aquelas que vão nos seguir depois, talvez fosse importante fazer uma distinção entre psicologia e psiquiatria, porque muitas vezes parece óbvio para os praticantes, os conhecedores da matéria, mas não é tão óbvio como isso. Quando eu disse a alguém que ia ter uma conversa com uma psiquiatra, a pessoa dizer, a psicólogo, a psiquiatra, disse, não, os psiquiatras são médicos, os psicólogos é uma formação social. Talvez a distinção em termos de partilha fosse útil. De fato, esta é a grande diferença. É que o psicólogo tem uma formação social, não exatamente nos conceitos de tratamento farmacológico, isto é, tratamento com medicamentos das diversas doenças. É mais orientado o psicólogo clínico para os tratamentos psicoterapêuticos e para as diversas avaliações psicológicas no âmbito clínico. A psicologia é muito mais ampla. Nós temos a psicologia social, temos a psicologia laboral, entre outras formas de psicologia. Um psiquiatra é um médico que faz a sua formação como um clínico geral e depois se especializa nesta área que é específica, que é a psiquiatria. A sua intervenção, para além da parte psicoterapêutica, tem a ver com o tratamento farmacológico, o tratamento com medicamentos para os quais os psicólogos não estão habilitados a fazer. Digamos que, de uma maneira muito simples, esta seria a grande diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Outra confusão que nós fazemos é que, talvez pela maneira como a psicologia entrou no nosso mundo, eu recordo umas aventuras do Freud, no fim do século XIX, a visita que faz os Estados Unidos, que diz que eu trago-vos aqui uma peste. Para nós, a psicologia e a psiquiatria, as duas ao mesmo tempo, estão ligadas com patologias. E muitas vezes temos muita dificuldade em imaginar um psicólogo a trabalhar numa escola, a orientar a nossa vida profissional, porque confundimos as duas coisas e temos sempre a tendência, sobretudo os mais velhos,
a fazer da psicologia a psiquiatria e a fazer de ambos uma coisa que é ligado ao nosso Marraquém. Nós tínhamos malucos que iam para Marraquém. Então, temos sempre esta coisa ainda muito presente nos nossos espíritos. O que é que poderia dizer para nos ajudar a desanuviar esta má percepção? Primeiro, o lema do Ministério da Saúde é melhor prevenir sempre antes do aparecimento de qualquer patologia. E, de facto, quando nós temos a psicologia e a psiquiatria, os caminhos confundem-se porque, em algum momento, se cruzam. Mas a psicologia tem este cariz de intervenção no âmbito da prevenção. Também tem o seu âmbito hospitalar de tratamento, de orientação. Mas, quando nós fazemos as intervenções na comunidade do âmbito psicológico, é para evitar que exatamente as pessoas venham a desenvolver doença. O Ministério da Saúde, no âmbito do Covid, traçou uma série de medidas para a área de saúde mental e uma delas é exatamente a intervenção dos técnicos de saúde, dos psicólogos, a nível das comunidades, para evitar o aparecimento de doença que requer tratamento em hospital, que requer psicoterapia, que já é um processo muito mais complicado, tendo em conta que iríamos ter crianças que estariam isoladas, não estariam a conviver com os seus colegas, iríamos ter pessoas adultas da terceira idade que deixariam de participar nas suas atividades rotineiras e passariam a ficar isoladas porque somente aquelas pessoas em idade laboral é que iriam sair de casa. E, de forma a evitar que o aparecimento de doença, as intervenções foram primeiro direcionadas para as comunidades. E poderemos dizer que, de fato, está a resultar. Foi uma medida acertada e, de fato, está a resultar. Mas, mais do que considerar o psicólogo como um problema, ou considerar que a ida a um psicólogo é um problema, é sempre considerado que quem vai ao psiquiatra já tem uma doença mental muito grave, estabelecida e que não vai recuperar. Também não é assim. Pode ser que, para evitar, quando se tem uma doença e na sua fase inicial, para evitar que esta doença se agrave ou fique crônica, seja necessária a intervenção de um psiquiatra. Hoje, a psiquiatria já não é institucionalizada. Nós já não podemos dizer que os nossos doentes, na sua maioria, ficam em hospitais e ficam a residir em hospitais. O objetivo é que as pessoas continuem nas suas comunidades, continuem a estudar, continuem a trabalhar, continuem a dar o seu contributo à medida das suas possibilidades e, para isso, são chamados, de fato, os psicólogos e os psiquiatras. E dizer que não se deve ter receio de ir a um psiquiatra. Outro dos derivados desta conjugação psicologia-psiquiatra é a psicanálise. Nós temos muito pouco disso por aqui, mas eu lembro-me, os anos que passei na França, conheci tantos psicanalistas ou gente que fazia análise, como se chama, e depois vim a saber que a Argentina é proporcionalmente o país do mundo com mais psicanalistas e com mais pessoas a submeter-se às análises da psicanálise, e que muitas vezes é considerada uma prática de ricos, né? Na Europa diziam muitas vezes, só os ricos é que têm essas necessidades, tanto mais que os psicanalistas são geralmente muito caros. Mas, para voltar à questão do Covid e saúde, nós estávamos a conversar uma vez, a tomar um café de manhã, aqui num dos lugares da cidade,
e fiquei, assim, interpelado, impressionado com duas suas afirmações. A primeira era a questão da saúde do pessoal médico, que até agora nós temos os olhos voltados para as contaminações individuais, agora passamos para as contaminações comunitárias, estamos sempre preocupados pelos mercados, com os bares, com os meios de transportes, agora escolas e universidades. Então, quando eu ouvi dizer que, afinal de contas, o próprio pessoal de saúde podia ser atingido, como aconteceu na Itália ou na França, quando a pandemia estava no auge na Europa, fiquei ainda, assim, um bocadinho preocupado e perplexo com as medidas que estão sendo tomadas em volta das questões das políticas de saúde. O pessoal está a ser contaminado, ao risco, temos maneira de sobrevoar isto para proteger esse pessoal que também tem que ser protegido até para que possa proteger os outros. Começar por dizer que nós estamos dentro de uma sociedade e os estados de emergência que foram decretados foram no sentido de não só proteger os cidadãos, o povo moçambicano, como os profissionais de saúde e preparar as unidades sanitárias para receber os doentes de Covid. De facto, nós não estávamos preparados no início do mês de março, não estávamos preparados. E a nossa preparação começou, poderemos dizer, em meados do mês de março. Mas sem casos, até o aparecimento do primeiro caso a 22 de março, ou a informação oficial sobre o primeiro caso a 22 de março. E as medidas que foram sendo tomadas, primeiro foi encontrar locais para estes doentes. Isso obrigou a algumas mudanças. Transformação de alguns hospitais que tinham todas as valências em unidades para receber doentes com Covid. Aumentar a aquisição de equipamento de proteção individual, porque sendo esta doença de fácil transmissão, havia necessidade de se assegurar que os profissionais de saúde de todos os níveis tinham equipamento de proteção individual de forma a desempenharem as suas funções estando seguros, sem correrem o risco de terem a doença. Mas nós também não nos podemos esquecer que nós, profissionais de saúde, estamos inseridos dentro de uma comunidade. E assim sendo, nós partilhamos os mesmos meios de transporte, partilhamos os mesmos mercados, entre outros. Daí, situações em que profissionais de saúde que estavam de férias, quando retomavam a sua atividade laboral e faziam o teste para a Covid, o teste ser positivo. Claramente, esta infecção foi a nível da comunidade e não a nível hospitalar. A nível hospitalar, o que é que foi feito? Por não existir, por não termos grandes quantidades de equipamento, definiu-se níveis para a utilização do diverso equipamento, sendo, primeiro, o equipamento de proteção para aqueles colegas que trabalham nas áreas de urgências e que têm de receber todos os utentes que vão às unidades sanitárias das suas casas, para as áreas administrativas e para as enfermarias. Isso de modo a assegurar que neste processo, e que nós não sabemos quanto tempo vai durar, todos estejam protegidos para que o local de trabalho não seja o local onde a pessoa corre o risco de se infectar. A minha questão nem sequer é crítica, não estou a meter em causa a maneira como o Governo e o Ministério da Saúde têm gerido isto, porque
em termos comparativos, temos sabido ser melhores que muitos outros e com meios muito superiores aos nossos. Então, olha para o Brasil, que tem meios exponencialmente mais importantes, mas que é um desastre autêntico. Os próprios Estados Unidos, ou agora, de novo, a Europa, com o sul da França, da Espanha, depois das férias de verão. A minha questão é saber a que ponto é que nós estamos em termos de proteção do pessoal sanitário. Temos o material necessário para protegê-los, estamos a conseguir fazê-lo, é preciso fazermos mais esforços, é preciso que esse esforço seja feito pelo governo, ou até nós como privados, como sociedade, temos, em parte, uma obrigação, na medida do possível, de colaborar para que o pessoal sanitário seja protegido. É uma questão mesmo de preocupação e não de crítica. Nós temos de ser críticos para podermos mudar. Não podemos considerar que a situação dos Estados Unidos ou no Brasil são um desastre. Isso tem a ver com as políticas de saúde e quem controla os sistemas de saúde. Nós temos conseguido assegurar, mas isso é resultado desta definição de diferenças entre as diversas áreas de atendimento e as diversas áreas de assistência. E se as unidades sanitárias estão a conseguir gerir, é devido ao esforço do governo e das entidades privadas, porque as unidades sanitárias também estão a receber equipamento das entidades privadas, de pessoas da sociedade civil que se acham na obrigação de participar e ajudar a sua comunidade neste processo, porque, de facto, a Covid não escolhe e surpreendeu-nos a todos. O esforço tem sido conjugado, o que é muito bom. Se há mais a fazer? Sim, há muito mais a fazer, porque o país é grande, em algumas províncias nós não temos equipamento que chegue até às localidades e provavelmente aí seja necessário muito mais, tendo em conta que nós não sabemos quando é que esta fase de pandemia vai terminar. De modo que é melhor assegurar que existem recursos, e principalmente estes para a proteção e para o tratamento, do que ficarmos numa situação em que não teremos meios para proteger a população utente das unidades sanitárias, nem proteger os trabalhadores que não se sentirão confortáveis em realizar o seu trabalho porque não possuem meios adequados. Eu gostaria de pensar para mim próprio, como é que se deve sentir o pessoal de saúde neste momento? Que com meios parcos, em termos de medicamentos, em termos de espaço, em termos de materiais de proteção, recordemos duas coisas só. 2 ou 3 meses atrás, no momento em que o Covid estava muito forte na Europa, havia médicos que começavam a ter problemas a entrar em casa porque os vizinhos não os queriam. Diziam, nós não queremos, até inventaram uma palavra, os convidados, os convenistas, não sei como é que chamaram isso. Isso parece não estar a acontecer no nosso meio, mas isto deve criar no pessoal médico uma espécie de frustração. Uma segunda frustração, eu vi um vídeo esta semana, em que está um médico a olhar para um grupo de jovens que estão na praia, uns em cima de outros, e ele diz muito desesperado, a que é que vale o nosso grande sacrifício se depois a própria população e a própria comunidade sabota tudo com as suas atitudes? A minha pergunta seria, como é que se sente o pessoal sanitário face às dificuldades acrescidas pela situação de urgência que estamos a viver ainda, acrescidas pela falta de material, acrescidas pelo nosso comportamento como população e acrescida ainda, quer dizer, pela reação que certas comunidades possam ter em relação aos médicos? Naturalmente, na fase inicial era a apreensão. Pelo fato de nós não conhecermos a doença, nós não termos casos
e nós estarmos a preparar-nos para uma situação que não conhecemos. O aparecimento dos primeiros casos até, de certa forma, ajudou para melhor conhecimento da doença. Existem casos de estigmatização a nível das nossas comunidades, mas através das rádios comunitárias, a Rádio Moçambique e as outras rádios, tem-se tentado transmitir uma mensagem de que não se deve estigmatizar só pelo facto das pessoas terem Covid. E quando nós falamos de pessoal de saúde, nós estamos a falar de todos, dos técnicos de laboratório, enfermeiros, agentes de serviço, médicos, enfim, todos nós. Esta preocupação é de todos nós. Mas saúde como nós fazemos no centro de saúde, no hospital geral, no hospital provincial, no hospital central, é uma atividade social. E se nós o fazemos é por amor à nossa profissão. E é nesse sentido que nós também sabemos que uma das nossas funções é educar. É educar os nossos utentes, é educar as nossas comunidades. Por isso é que algumas equipas trabalham nas comunidades neste momento, para educar as comunidades em relação ao Covid, para evitar que as pessoas, e principalmente os jovens, que se sentem presos, não saiam de casa, não tenham comportamentos de risco perante esta doença. Sua Excelência, o Presidente da República está sempre a dizer que nós temos que ter cuidado para evitar que se atinja o pico, porque nós não havemos de ter condições para tomar conta das pessoas. E quando Sua Excelência, o Presidente, diz isso, é no sentido de evitar que nós tenhamos estes comportamentos de risco e evitemos estes aglomerados, estas concentrações. Vai chegar um momento em que poderemos celebrar novamente. Mas era apreensão. Mas nós temos um papel, que é educar. Educar e educar. Sempre. Um dos temas, outra questão que me tirou a atenção na nossa conversa do café, que eu já citei antes, foi porque me disse que o número de doentes no Hospital Central são mais ou menos 1.500 por dia. Se eu digo números errados, não hesitem em corrigir. E que desde que o Covid começou, até pelo receio ou medo de alguns de ir ao hospital, outros porque ouviram as diretivas e as orientações políticas do governo para evitar ir aos hospitais quando se pode encontrar uma solução em casa, numa farmácia, etc., disse-me que o número baixou quase para metade, mas que o maior número das pessoas que iam aos hospitais estavam no serviço de psiquiatria. Isso atirou um pouco a minha atenção, a minha curiosidade, e gostava que se referisse de novo a esse aspecto. Assim, por que os serviços de psiquiatria estariam, neste momento, mais solicitados que outros serviços nos hospitais? Porque, de facto, o que aconteceu é que, no início, todos tinham medo. Todos tínhamos medo, não é? Todos tinham medo. Todos nós tínhamos medo. Nós não conhecíamos a doença. E, quando foi declarado estado de emergência, todos nós ficamos em casa. E o ficar em casa fez com que as pessoas com ansiedade voltassem a ter episódios de ansiedade ou agravassem a sua situação de ansiedade. Por outro lado, aquelas pessoas que nem sequer sabiam que tinham perturbações de ansiedade começaram a desenvolver perturbações de ansiedade. E chegou um momento em que acharam que era melhor dirigirem-se a uma unidade sanitária. Enquanto uma gripe, uma febre, as pessoas podem ir à farmácia e o farmacêutico vai resolver o problema, apesar de nós, como profissionais de saúde, não recomendamos se alguém está doente, vai a uma unidade sanitária e leva a prescrição à farmácia. Podem resolver um problema de febre, de uma tosse, de uma gripe. Quando se trata de uma doença mental, a pessoa tem de ir a uma unidade sanitária.
E nós estamos, sim, a receber muitos doentes, principalmente em ambulatório, mais do que internamento em ambulatório. Crianças que ficaram privadas de conviver com os colegas e muito mais dificilmente conseguiam perceber. Jovens que já tinham patologia psiquiátrica e que tiveram novos episódios ou novas crises. Doentes com depressão e psicoses que, na fase inicial, não foram fazer o controle da sua doença crónica porque achavam que corriam o risco de apanhar o Covid, porque inicialmente existia esta percepção, é que a Covid estava nas unidades sanitárias e o melhor era as pessoas ficarem distantes das unidades sanitárias. E as descompensações de doenças crónicas que já existiam e que não foram buscar as receitas, não foram ao controle por medo das unidades sanitárias. Famílias que durante 10, 20 anos sempre conviveram neste ambiente de que estão em casa, os pais estão a trabalhar, os filhos estão a estudar, quando os pais chegam, jantam, mas nunca ficaram juntos um mês, 2 meses, 3 meses. Com as consequências que nós sabemos, que o nível de violência familiar aumentou. Exatamente. Famílias, começamos a receber famílias devido à agressividade, à dificuldade de convivência. Receber casais que não conseguiam gerir o fato de estarem os dois em casa. E mais a rotina de doenças em saúde mental que não podem aguardar por um momento melhor. Isso fez-nos perceber que o isolamento também era um fator desencadeador de doença mental. Agora, com esta abertura, o número de doentes está a diminuir. Está a diminuir. E certamente quando os jovens começarem a ir à escola, muito mais. Porque as pessoas... Com o perigo que eu assisto todas as manhãs, agora que a reabertura se fez, é que a saudade é tanta que as pessoas, quando se encontram, querem, de facto, saltar umas por cima das outras para conviver, para fraternizar, o que pode nos trazer de volta o nosso famoso Covid, que é o tema essencial. Acho que já levamos muito tempo para terminar, eu só queria perguntar agora, reabrem-se as escolas, as 12ª vão começar no dia 17, acho que é a massa maior de jovens que nós temos, jovens adultos, a regressar aos sistemas de educação. As universidades reabriram, vamos ter novos problemas de transporte. O que é que nós podíamos deixar, para além daquelas recomendações já deixadas de uma maneira continuada e sistemática, que tem que ser o comportamento de todos para evitar isto? Mas eu ia acrescentar a pergunta seguinte. Nós começamos por falar da relação entre a psicologia e a psiquiatria. Será que não será necessário reconvocarmos a psicologia neste momento para um acompanhamento de reentrada, de reconfraternização familiar, pais, filhos, professores, alunos, marido, mulher, depois deste período que foi, enfim, de grande isolamento, de grande separação social, mas também que pode ser de discriminação de uns em relação a outros, levados mesmo pelo fator medo? Eu vou começar pelo fim. Eu creio que esta foi uma grande oportunidade para as pessoas deixarem de ter medo da saúde mental, deixarem de ter medo dos psicólogos, dos psiquiatras, que desempenharam um papel muito importante. Mas nós entendemos que
este papel por nós desempenhado e que iniciou com o estado de emergência não vai terminar agora, porque nós, não mencionei anteriormente, mas nós também temos os despedimentos. Isso muda o funcionamento da família, porque muda a quantidade de recursos financeiros com os quais as famílias podem contar. Só para interromper, para dar uma precisão, na semana passada ou 2 semanas atrás, a conversa foi com o diretor executivo do CTA. Ele falava de mais de 50 mil pessoas que perderam o emprego nos últimos tempos. E cada pessoa compreende ou sustentava 4 ou 5 pessoas. Quer dizer que estamos a falar de uma quantidade enorme de pessoas que ficaram sem recursos, não é? Sim, senhor. E o nosso trabalho vai continuar, porque estas famílias têm de se adaptar a uma nova realidade. A psicologia vai continuar a acompanhar e as instituições de ensino têm psicólogos. Os serviços de saúde a nível da comunidade têm psicólogos. A sociedade civil tem um papel também de acompanhamento. Retomaram as atividades, as universidades começaram, mas o ensino secundário também vai recomeçar. Cada um tem o papel de chamar a atenção, não te aproximes. Olha que a tua máscara não está no sítio. Tem cuidado. Os transportes públicos devem seguir as normas, no sentido de proteger, porque nós não podemos passar por uma situação de estarmos com um aumento de casos, e Moçambique está neste momento com mais ou menos 4.500 casos, com cerca de 30 óbitos, com a abertura para o início do ensino ser motivo para nós duplicarmos o número de casos. Isso significa que teremos que voltar àquele estádio inicial em que praticamente todos os serviços estavam fechados. E creio que ninguém quer voltar àquela situação. Todos nós queremos, aos poucos, retomar a nossa atividade, porque isso só nos vai beneficiar. E aquelas medidas que nós devemos seguir são essenciais. A desinfecção das mãos é muito importante. Nós sabermos que, de hora em hora, nós temos que ir lavar as mãos. Não temos como ir lavar as mãos na entrada da maior parte das instituições, e as instituições de ensino têm desinfetante à entrada. Vamos nos habituar a usar o desinfetante. É para a nossa própria proteção que estes meios foram ali colocados. O distanciamento é crucial. Se nós estamos distantes, nós não temos o risco de apanhar a Covid um do outro. É crucial. Vamos evitar os abraços, os beijos, as demonstrações de carinho. Neste momento, a melhor maneira de nós demonstrarmos carinho por alguém é estar distante dela. Essa é a melhor maneira, principalmente daqueles que nós amamos. Esta é a nossa realidade. E depois, em relação às superfícies, se for possível, sempre que mudarmos, desinfetar as superfícies, que é para evitar que, se houve o risco de contaminação daquela superfície, quem vai usar aquela superfície a seguir não corra o risco de apanhar a doença. E, por último, mas não menos importante, se nós não lavamos as nossas mãos, se nós não temos a certeza de que as nossas mãos não estão limpas, temos que evitar aproximar as mãos da cara para coçar, para nos assoarmos. Antes de nós mexermos na cara, sempre temos que lavar as mãos. Se nós conseguirmos, de certa forma, cumprir com estas medidas e não fazer aquilo que os jovens estão a fazer quando vão agora à praia, já que existe esta
a abertura de demonstrar carinho estando próximo, eu creio que nós vamos conseguir controlar a doença. Temos que nos recordar sempre que a responsabilidade é de todos nós, é de cada um de nós, assegurar que o número de casos no nosso país não aumenta. Muito obrigado. Já vejo aí o pessoal a olhar para os relógios. Já esgotamos o tempo que tínhamos à disposição. Eu retive uma coisa assim, que queria partilhar com aqueles que vão nos seguir, sobretudo os jovens que estão no 11º, 12º ano, estão a acabar as próprias formações e estão à busca, digamos assim, de como continuar a própria vida, aquilo que vai ser a própria vocação. É dizer que não devem ter medo de aproximar-se aos psicólogos, as pessoas mais experimentadas, aqueles que têm como vocação até direcionar a vocação de outros, mas também não devem esquecer que existem cursos, existem aberturas, existem formações como a medicina, como a psiquiatria, como a psicologia, como a psicanálise, que são de grande utilidade pública, mas que devem ser praticadas, frequentadas, a doutora disse, com muito amor e com muito espírito de serviço. Muito obrigado e eu respeitei a distância social, vamos continuar a fazê-lo e até breve, então. Até a próxima.